Graça e paz a todos, bem-vindo ao canal Aprofundando-se na Palavra. Hoje nós queremos meditar na Palavra num sentido geral, porque será que a Bíblia não descreve, nem que seja nas entrelinhas, possamos dizer assim, que de Gênesis e Apocalipse Deus declara e demonstra, expressa uma intenção para com tudo isso, na criação dos céus e da terra, a criação do homem, e tudo que envolve essa história de Gênesis e Apocalipse? Eu acredito que sim. Eu acho que a Bíblia demonstra sim, pelo que a gente aprende estudando a palavra, lendo, relendo, meditando, a gente vai percebendo algumas coisas que deixam bem claro que Deus sim tem um propósito, tem um plano para a criatura, para o ser humano, tem o plano para a eternidade. Então, vamos meditar um pouco nisso, né? Nós vemos que em Gênesis Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Não é à toa que ele criou a sua imagem e semelhança. Tem um propósito, ele não criou para não ter relacionamento, não, ele criou para ter um relacionamento, tanto é que alguém que fosse semelhante a ele, que tivesse algo em comum com ele, para que ele pudesse relacionar-se, tá? É mais ou menos assim, ele usa a expressão quando ele criou Adão, né? E disse assim, e viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Parece que ele estava se referindo a Jesus Cristo também, porque fez uma disjuntura que ele seja idônea, e ele criou um ser que seja a sua imagem e semelhança, inclusive para se relacionar, assim como o homem com a mulher, Cristo e a igreja. A Bíblia faz essa comparação. Então, ele nesses versículos chaves, ele vai demonstrando o propósito dele para aqueles que vão ser salvos e, por fim, vão ser a noiva de Cristo. Mas não é só isso, né? Então, vemos que em Gênesis, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e desejou que este homem, comesse da árvore da vida. Então, não só fez a imagem e semelhança, mas queria que a mesma vida, a vida Zoe, a vida eterna de Deus, né? Que a vida Zoe de Deus, ela é eterna, Deus é eterno, Deus não tem nem princípio nem fim, estivesse também dentro de nós. Então, embora nós tenhamos nascido, mas agora Ele coloca esta vida eterna em nós, e não só isso, com esta vida eterna dentro de nós, nós vamos participar da eternidade de Deus. Isso não tem preço, isso não tem nem o que falar alguma coisa de tão maravilhoso e perplexo que nós ficamos diante dessa verdade. Então ele colocou diante da árvore da vida, para que o homem, ao se alimentar, ele pudesse receber dentro dele essa vida. Para isso, ele tinha que ter condições disso, né? Então, Deus criou a sua imagem e semelhança. O homem foi criado com um espírito. E ao tocar e se alimentar da árvore da vida, ele recebeu a vida de Deus, que é espírito, dentro dele. Dentro dele. E hoje nós, como cristãos, temos essa vida dentro de nós. Agora, é lógico que talvez você perceba mais, outros menos, porque depende do nosso relacionamento e do nosso crescimento espiritual, nós vamos adquirindo mais vivência e comunhão, né? Participar desta vida. É lógico que na eternidade ela vai ser plena em Cristo Jesus. Isso que é maravilhoso. Então, para que ser? Para que essa vida? Para ser um só. Assim como o homem e a mulher se tornam uma só carne, esse o propósito, que Jesus se una à igreja, à sua esposa, e se torne o quê? Um só. Um só. Então, nós vamos vendo através de figuras e linguagens
o que Deus está propondo para nós, desde a criação, desde do princípio, tá? Onde Ele criou os céus e a terra. Outra coisa que nós podemos perceber é que aqui a palavra nos mostra que Cristo é o cabeça e que a igreja é o corpo. Então, assim como o corpo não faz nada, sabe, que a cabeça não lhe permita fazer, então assim também é Cristo com a igreja. A igreja, além de se tornar a sua noiva, a sua esposa, a sua mulher, como diz lá em Apocalipse, né? Ela deve seguir todas as orientações de Deus. Então, essa submissão, nós precisamos entender que ela será eterna. Nós seremos um só com Ele, mas isso não quer dizer que nos tornamos deuses independentes. Há uma dependência total dele. Por isso que Ele faz isso, tá, aqui na terra com o homem e a mulher, para deixar como figura o que Ele propõe entre Cristo e a igreja. Interessante, né? Outra coisa que podemos entender é que o corpo é a nossa expressão, não é? Apesar de eu ter uma cabeça, tá? Mas eu me manifesto e eu me expresso, tá? Através do meu corpo. Eu pego as coisas, eu ando, né? Eu caminho, eu faço um monte de coisas através do corpo. Assim também será o futuro da igreja. Ela terá uma participação submissa sempre a Jesus, como cabeça, mas uma participação de expressá-lo em todo o universo. A gente não sabe nem o tamanho do universo, né? Então, é isso que nos prepara no reino de Deus. É algo fabuloso, fabuloso, fabuloso. O corpo é a nossa expressão e serve para nos expressar. Então, como noiva de Cristo, o corpo de Cristo, nós vamos expressá-lo também. Esse é o tipo de relacionamento que Deus sempre almejou ter com o homem, sempre. Mas, logo de cara, o homem não se alimentou da árvore da vida. Embora o homem foi feito à sua imagem e semelhança, mas isso não deu sequência, tá? Logo em seguida. Por quê? Porque o homem não comeu da árvore da vida. E ele não poderia, em pecado, né? Porque ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? Ele recebeu a natureza maligna de Satanás, por isso o homem expressa a natureza maligna de Satanás até hoje, tá? Então o pecado habita no corpo, tá? E a alma totalmente se sujeita. Ela é seduzida por essa vida dentro de nós. Então, a natureza maligna de Satanás, infelizmente, não foi extinguida, extirpada do nosso corpo. Tanto é que a palavra de Deus diz: andai segundo o Espírito, não cumprireis as consciências da carne. Porque o nosso corpo agora, ele se tornou um corpo contaminado pelo pecado, que é o que a palavra de Deus nos mostra como que? Carne. Então olha a situação. Embora nós nasçamos de novo e recebemos essa nova vida em Cristo, certo? Ele nos dá um novo nascimento, nós temos esse Espírito dentro de nós e através desse Espírito dentro de nós, nós passamos a habitar Deus dentro de nós e passamos a ter um relacionamento com Ele. Mas é só isso? Não, a carne continua aí e ela, até o último dia, até nós recebermos um corpo glorificado, nós temos que ter esse cuidado, porque a tendência da nossa alma, da nossa mente, os nossos pensamentos, da nossa vontade, os desejos de fazer e das nossas emoções, os nossos sentimentos que compõem esses três, a alma, estão contaminados. Então nós temos que tomar cuidado com essas coisas o tempo todo. Por isso que a mente posta no Espírito é vida e paz. Ou seja, a mente é que comanda tudo, tá? Mas a nossa mente tem que estar voltada para o Espírito, para que nós possamos estar nos submetendo
ao Espírito. Como isso é importante saber? O cristão precisa entender isso. O cristão tem uma noção, ainda que em parte correta, mas que não é completa, e essa não entendimento completo causa-lhes bastante problema, tá? Ele precisa entender que ele tem essa natureza maligna. Ele precisa entender que ele tem que colocar sua mente voltada para Deus e no Espírito, não é pensando nas coisas de Deus. Lembra? Ela tem que ser colocada no Espírito, a mente posta no Espírito, ou seja, ela se sujeita e se submete a tal forma que o Espírito de Deus, habitando em nosso espírito, agora pode trabalhar em nossa mente, renovando, nos dando um novo entendimento, trazendo revelações na nossa vida do que é essa vida que nós temos no Espírito. E assim nós possamos ir desfrutando paulatinamente a ponto de alcançarmos a estatura de varão perfeito. Olha que coisa interessante. Sem esse entendimento a gente se perde. Então, nós vamos montando um quebra-cabeça aí, né, qual é o pensamento central, né? Deus criou os céus, a terra, colocou o homem, mostra ali um propósito do homem e o que ele quer com tudo isso, né? E as coisas que paralelamente acompanham esse pensamento. Então, esse é o tipo de relacionamento que Deus sempre mexeu com o homem, desde lá de Adão, não conseguiu. Quanto tempo, né, até Jesus vir, para que nós possamos ter o Espírito regenerado, para Ele habitar. Olha quanta coisa que teve a acontecer. Então, antes disso, Deus teve relacionamento no Velho Testamento com o homem, mas não diretamente no seu espírito. Por quê? Porque ele não tinha o espírito regenerado. Então Deus falava diretamente com o homem, tá? Nós vemos que ele habitou entre o homem como? Através do tabernáculo, que ali ele poderia se expressar. O tabernáculo tinha que ter uma formação bem estrita para que pudesse Deus manifestar-se ali. Então você vê, o tabernáculo se tornou a expressão de Deus nessa terra, e aí depois, por fim, o templo. Mas hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Então hoje nós podemos expressar a Deus. Então você começa a ver, tá, o Velho Testamento com figuras mostrando o cumprimento desse propósito, direcionando a um determinado alvo a ser alcançado, né? Que tanto o apóstolo Paulo fala, né? Então, em Apocalipse, isso será alcançado através da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém expressará Deus para todo sempre, tá? Ela é uma cidade, né, que desce do céu. A Bíblia mostra que ela desce do céu, capítulo 21, 22. Se alguém, por exemplo, não concordar comigo, não tem problema, mas dá uma lida lá e vê se eu não estou falando verdade. Ela desce dos céus, tá? E não volta mais. Estabelece o reino de Deus e ali há uma mudança muito grande, onde ela, com o Senhor, reinará sobre essa terra para todo sempre. Ali chega a dizer que até os reinos deste mundo serão do Senhor e do seu Cristo. Então, vai haver isso. Eu sei que algumas pessoas se chocam, mas como? Eu quero ir para o céu, e você está falando que eu vou voltar aqui para a terra? Querido, Deus criou a terra com propósito, não fui eu que criei, tá? E isso é o menos que interessa, tá? Porque tem gente que vê eu quero ir para o céu porque eu quero morar nas ruas de ouro e cristal. Nós precisamos entender que aquilo é simbólico, né? O ouro e cristal vem desde lá de Gênesis, do rio, do Éden, do primeiro braço que leva a terra de Avilá, sabe? Que produz ouro, ou seja, o mover do Espírito, o encher desse Espírito dentro de nós
O mover dele vai provocando, vai nos transformando. Paulo também fala lá do tribunal de Cristo, que as obras que nós fizermos, que serão feno, palha e madeira, ouro, pedras preciosas e prata, ou seja, são os elementos da Nova Jerusalém. Então, mostrando que isso vai ser trabalhado, e ela vai ser constituída do quê? Destas coisas. Não que nós vamos ter rua, para ficar pisando de ouro. E daí, o que tem ouro? Eu prefiro esse ouro sendo Deus dentro de mim, sabe? Manifestado dentro de nós. Então, essa cidade vai ser aqui na terra, ela desce para a terra, porque ela junta todos os remidos de todos os tempos da história do ser humano sobre essa terra. Ali fala dos... oh meu Deus, as 12 tribos do Velho Testamento, e mostra também os 12 apóstolos, ou seja, ela é fundamentada nessas coisas, tá? Por quê? Porque é tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento. Ali é o término, o final de tudo isso, no que vai chegar. Então a gente começa a ter uma ideia de qual é o pensamento central de Deus na Bíblia. O que é? É criar um homem, tá? É habitar nele, se juntar com ele, derrotar, era a função de Adão, tá? Dominar sobre a terra. Por que Deus quer dominar essa terra? Porque mandou Adão dominar? Porque ela não estava sob domínio. Tinha um carinha aqui chato, chamado diabo. E esse carinha chato, ele estava dominando aqui, sabe? E não só isso, tá? Nós vemos isso no Novo Testamento sendo chamado o príncipe deste mundo. Quando você viu Deus dar esse título a Satanás de príncipe deste mundo, você não acha que ele usurpou essa terra? E Deus mandou o quê? Adão para vir reformar essa terra, dominar. Só que Adão caiu. E isso atrapalhou os planos de Deus, que teve que atrapalhar de outra forma. Por isso, você já questionou também por que Cristo se chama Adão? Eu não poderia chamar apenas Cristo, Jesus? Não, mas ele é o último Adão. Por quê? Porque Deus quer que um homem domine sobre essa terra. E Jesus veio como homem, até porque ele precisava morrer, tá? Como um representante do homem, para salvar esse homem. Então, o não salvamento desse homem até Jesus fez com que Deus expressasse aqui na terra através do tabernáculo, depois do templo, mostrando e representando o quê? O templo eterno de Deus, que somos nós. Hoje Deus habita, mas nós ainda estamos sendo trabalhados, né? Nós estamos sendo construídos, nós estamos sendo reformados, tem um monte de coisa acontecendo dentro de nós. Mas dá para se ter uma ideia. É importante ter essa ideia de pensamento central da Bíblia. O que a Bíblia quer de Gênesis e Apocalipse nos mostrar? Quando você tem esse quadro claro dentro de você, fica fácil de você começar a ler os livros e perceber Deus trabalhando a favor dessa realidade, construindo essa realidade passo a passo. Então, como isso é importante, né? Você vê, na Nova Jerusalém, então, vai culminar todo esse propósito, tá? Por isso que ali, tá? Jesus vai estar com a noiva, né? Que é a Nova Jerusalém, Apocalipse fala isso. O anjo mostra para João e fala: vem ver a noiva, a mulher dele, tá? E mostra o quê? A Nova Jerusalém, tá? Então a Nova Jerusalém, quem é? A noiva de Cristo, que vai se casar, que vão estar juntos para toda a eternidade, e ali vai ser o reino de Deus, a fonte, tá? O governo deste reino, entre Jesus Cristo e a igreja, tá? A igreja, a noiva de Cristo. Amém? Então, a gente vai criando essa ideia
dentro da palavra de Deus, vai percebendo isso, não é que a gente está criando a nossa cabeça, não, vai juntando quebra-cabeça. Sabe quando você pega um quebra-cabeça e de repente você só tem uma peça e parece que não encaixa em nada, tá? Agora não, essa caixa, essa pecinha chamada Nova Jerusalém começa a fazer sentido dentro do contexto todo. A gente vai crescendo, tá? Em conhecimento, cheio da graça, em verdade. Amém? Então, mesmo que ainda não nos conscientizamos desta realidade, a Bíblia toda aponta para essa verdade. É o foco de Deus, tá? É a ideia, o pensamento central da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E nós estamos fazendo parte dessa história, deste pensamento central, dessa construção de que tudo está acontecendo, sendo construído para estabelecer o reino, para tratar por um lado com o diabo que usurpou essa Bíblia, essa terra, né? Está ali na Bíblia mostrando, tá? E assim também o quê? Realizando o propósito que ele tinha lá desde quando ele colocou o homem nessa terra. Aliás, desde quando ele criou essa terra. Não sabemos exatamente qual o espaço de tempo que houve entre a criação dessa terra e o homem nessa terra. Mas o propósito foi esse. E quando Adão chegou, essa terra estava sem fome e vazia, né? Ela estava destruída, ela estava dominada por Satanás. A verdadeira imagem e semelhança não estava nessa natureza. A natureza, a Bíblia fala que até a natureza está gemendo pela volta de Cristo. Para quê? Para quê? Para quê? Para ser liberta do quê? Uma, pelo lado, o diabo. E por outro, o quê? Pelo reino de Cristo, que vai ser estabelecido. Tá? Gente, tanto faz. Se for lá no céu, para mim, aonde Jesus Cristo está, ali é o céu. Se ele estiver em Marte, eu quero estar em Marte com ele. Se ele estiver em Vênus, eu quero estar em Vênus. Mas ele está aqui na Terra e ele tem um propósito aqui na Terra, então que aqui seja o céu, o nosso céu com ele. Porque aonde ele estiver, ali é o nosso céu. O nosso céu é estar na presença de Cristo, aonde ele estiver. Tem gente que vê isso de tão maus olhos, mas é o que está escrito. Eu sei, nós não fomos ensinados assim, desde pequeno. Mas, querido, as verdades vão sendo reveladas aos poucos. Não podemos julgar. Imagina, nem hoje nós sabemos todas as coisas. Imagina do Velho Testamento, que não tinha nem o Espírito dentro dele. A gente percebe que o Espírito só habitava entre reis, profetas e sacerdotes. Não é? Fora disso, o relacionamento era totalmente através do tabernáculo, no templo. Por quê? Eles não tinham nem como andar no Espírito. Não tinham. Eles não foram salvos, sabe? Eles tiveram que fazer o quê? O perdão dos seus pecados era através do quê? Dos sacrifícios, que tipificava o sacrifício de Cristo. Está vendo como a Bíblia tudo tipifica? Tá? Você pega Cristo e pega lá os animais sendo sacrificados, você fala, nunca que aquilo ali vai representar Cristo. Mas depois que você entende, faz sentido as coisas. Então, é isso que a gente tem que ter uma olhada. Vai ver se é isso que está nas Escrituras. Estou falando, mostra para mim aonde a Nova Jerusalém volta para o céu, que tudo bem, tá? Mas não é. Ela desce e não volta mais, pelo contrário, o reino do Senhor foi estabelecido para todo sempre. O diabo foi lançado no inferno, depois no lago de fogo, tá? E ele reina com a igreja, com a sua noiva, sabe? Então, veja bem, outra verdade também que é importante saber nesse percorrer, porque isso causa uma certa... como que eu posso explicar? Atrapalha o plano de Deus na nossa vida. Porque é por isso que o Senhor fez questão de dizer que o noivo vem buscar a igreja. E ele tipificou isso ali, o quê? Nas 10 virgens. E ele mostrou que todas elas são salvas. Então nós não estamos falando de quem não foi salvo,
de quem não pertence a Jesus, quem não teve novo nascimento. Não, ali as 10 são salvas. Mas, pastor, como é que o senhor pode dizer que aquelas virgens loucas nasceram de novo? É fácil, são virgens. Virgens é o quê? Pura. Pura significa o quê? Lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. A questão de você ser igreja ou não, aí eu sei que choca você, porque você talvez desde pequeno, como eu, foi ensinado de forma diferente. Mas quando eu comecei a me aprofundar na palavra, você vai encontrar isso. As virgens loucas. Não são cristãos que são fiéis e cristãos que não seguem. Não, não é isso. Sabe? Não é que não são cristãos. São cristãos. Mas o que falta? São imprudentes, são loucas, não sabem o que estão fazendo, perdendo tempo em vez de fazer, tá? E o que? Se encher do Espírito, que é o azeite. O azeite representa o Espírito dentro de nós. E nós temos que não só ter ele como novo nascimento colocado dentro de nós, o Espírito Santo. Não, é para que nós andemos sendo guiados pelo Espírito. Então, olha só, e isso eu faço como? Me enchendo, me inclinando para o Espírito, né? Se eu posso me inclinar para a carne, eu posso me inclinar para o Espírito. Por quê? Porque eu preciso me inclinar para o Espírito. Se eu não me inclino para o Espírito, eu não tenho crescimento, me falta azeite. E por que é considerado como louca? Porque quando Jesus vier, olha, eu não consigo nem imaginar o que é ser um só, tá? Porque vai se casar com Jesus, vai ser um só com Jesus. Assim como o homem e a mulher se tornam um só perante Deus, nós vamos ser um só com Jesus Cristo. Você já parou para pensar? Mas para se unir, tem que ser virgem prudente, tem que ter prudência, tá? Para você se encher do Espírito, você não pode ficar olhando para um monte de coisa, não. Você tem que ficar olhando para Cristo, para Cristo. E como você pode se encher dele, como você pode ter mais dele fluindo na tua vida. Esse fluir do Espírito que vai nos modificando, nos transformando de glória em glória a imagem e semelhança dele. Como é que nós podemos fazer? Amém? Então, esse é um ponto também principal e que corrobora, né? Corrobora com essa linha, esse pensamento central, essa linha que percorre de Gênesis a Apocalipse, que nos mostra o plano de Deus e a ação, como ele age para fazer tudo isso. Basta nós querermos ou não estar dentro desse plano. Depende de nós. Depende de nós. Amém? Vamos ver um pouquinho mais? É fato notório que Deus, em toda a Bíblia, deseja ser um só com o homem. Eu acho que isso não tem dúvida, tá? Desde Gênesis, quando foi proposta como fala, o Adão comesse da árvore da vida, representando a vida de Deus, Deus queria ter comunhão com ele. Ele queria ter comunhão e sem isso não dá para ter comunhão, tá? Por isso que Adão teve que sair da presença de Deus. Por quê? Não dá para ter comunhão com Deus em pecado. Não dá. Então, Deus mostra ele desde o início até o fim, né? Que ele tem o propósito de viver para sempre junto com este homem. Mas é só querer? É só salvar este homem, eu pergunto, tá? Eu sei que é a coisa importantíssima que nós temos da salvação. Mas você já parou para pensar que se Adão não tivesse pecado, precisava haver salvação? Precisava? Nós não poderíamos seguir a história e se encher cada vez mais daquela vida desde Adão e com isso nos tornar a noiva de Cristo? Porque o que torna a noiva de Cristo não é ser salvo, tá? Bom, nós precisamos ser salvos porque senão nós não temos condição nenhuma de nos encher do Espírito. Mas o nos encher do Espírito é que nos torna noiva de Cristo.
Então, você vê como é importante saber essas coisas? Senão a gente leva uma vida cristã, estou esperando Jesus voltar. Enquanto isso eu vou na igreja, ouço pregação, ouço isso, aquilo, e não vai fazendo o que é mais importante, se encher do Espírito. Ninguém pode fazer isso, pastor nenhum pode fazer, pode até te ensinar, mas te fazer isso por você, não, é você. Mas os cristãos gostam de ir na igreja achando que o Espírito, o pastor vai fazer tudo por eles. Não é verdade. É o teu relacionamento dia a dia, 24 horas por dia, com Deus. Através do quê? Do Espírito. Então, nós precisamos aprender a andar no Espírito. Né? Andar, para não cumprir as concupiscências da carne, e se encher do Espírito e se tornar noiva. Senão, nós podemos até não irmos para o inferno, porque fomos salvos. Né? Se nós somos salvos, nós fomos purificados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Isso nos torna o quê? Uma virgem pura. Agora, eis a questão: prudente ou louca? Então a salvação só te torna uma virgem. Pode ser prudente e pode ser louca. Louca não é porque vive em pecado sabe, não liga para Deus. Não, é questão de não se encher do Espírito. Virgem significa pura, pureza. E ela é pura por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica. Ou seja, tanto uma quanto a outra. Tanto a virgem louca quanto a prudente são virgens, são salvas. Tá? Deus não está falando nada ali de ímpio, não está falando de nada de quem vai para o inferno. Não, é de quem vai se casar ou não. Essa é a diferença. Quem vai para as bodas do Cordeiro, né? Quem vai para essas bodas do Cordeiro ou quem não vai. Ah, mas quem não for não é salvo? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Para ser noiva de Cristo, tem que ser salvo, tá? Tem que ser salva também, além de se encher do Espírito. Mas para ser virgem louca, basta ser salvo. Basta ser salvo. Vai ser salvo, mas não é a noiva de Cristo. Não foi ataviada pelo Espírito. A Bíblia mostra que é o Espírito que vai te enfeitar, te preparar para as núpcias do Cordeiro. Mas ele não obriga ninguém. Ele está lá dentro. Muitas vezes sufocado, não tem condição de se expressar nada dentro de um cristal. Virgem louca. Entendeu? Porque falta o azeite. Então ali é virgem, estão tudo virgens, são 10 virgens. Não é estar falando dos crentes e não crentes, não é nada disso. Não, senão não era virgem. Não crente, não está sujo, no lamaçal do pecado. Como vai falar que ele é virgem, puro? Não existe isso. Tem que ser lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amém? Então, Jesus deixou esse alerta. Deus vai mostrando. O meu propósito é isso, é chegar lá na Nova Jerusalém, para reinar eternamente. Como é que você vai participar desse reino? Tá? Como você vai participar? Como noiva do cabeça máxima desse reino? Ou não? Como um servo, como um amigo? Como é que você vai? Afinal de contas, a Bíblia tem essas expressões, né? Servo, amigo, filho e noiva. Pode ver que a Bíblia traz essas 4 qualidades. Não sei se tem mais, não posso dizer. Eu posso dizer o que a Bíblia diz. A Bíblia diz isso. Amém? Então essa é a igreja que está sendo preparada para esse propósito final, de reinar. Reinar. Quando a Bíblia diz que todos os reinos desse mundo serão do Senhor, do seu Cristo, ou seja, o último Adão dominou sobre a terra e agora ele estabelece seu reino para sempre. Tem mais na história? É o que o Senhor tem nos contado. É o Senhor tem nos mostrado. Para o homem de Gênesis e Apocalipse. Desde Adão, Deus desejou habitar dentro do homem. Se o homem comesse, ele estaria para dentro. A palavra de Deus também nos fala que
Quem de mim se alimenta, Jesus falando, né? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Mesma coisa de Adão. Se Adão comesse, ia viver através dele. Tá? E nós também temos a oportunidade, hoje, a nossa árvore da vida é Jesus. Tá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a nossa árvore da vida. E se nós comermos do seu fruto, tá? Nós vamos estar cheios dele. É assim que nós recebemos a vida. É nele, não é pelo novo nascimento? Nós já recebemos a vida ali por ele. Agora nós temos que continuar nos alimentando, nos enchendo, sabe? Nos enchendo mais e mais do Espírito Santo, sendo guiado por ele em toda a verdade. E assim nós vamos chegar à noiva de Cristo. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu quero contrariar alguma coisa? Não, irmãos, me perdoe, não tenho essa ideia não. Até porque, falar o quê? A vida inteira eu pensei assim também. A vida inteira eu pensei assim, sabe? E, graças a Deus, eu estou entendendo isso, mas será que eu estou entendendo tudo? Quanta coisa ainda talvez falte? Não sei. Eu sei que o meu entendimento atual é esse. Eu mostro dentro da palavra de Deus. Tá? E não é para desmentir ninguém, não. É porque eu vejo assim que é importante para mim, tem sido importante eu saber fazer determinadas escolhas de estar com Jesus por causa do alvo que eu quero alcançar. Tá? Eu vou correr a carreira que me foi proposta olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Para quê? Por quê? Eu já sou salvo. Não é mais ou menos essa ideia que a igreja tem hoje? Eu já sou salvo, então eu só tenho que... Não! Eu tenho que me preparar como noiva. Ser salvo, eu fui salvo do inferno. Agora, fui destinado a me tornar Nova Jerusalém. Mas vou me tornar? Depende. Depende se você é virgem louca ou prudente. Então, é necessário muita prudência, para que você perceba tudo que pode te fazer. Eu falei aqui, dei um estudo sobre a árvore do conhecimento do bem. Do mal é fácil. É fácil, pelo menos, ver, perceber. Às vezes acaba caindo do mesmo jeito, né? Mas e a árvore do bem? Isso é bem, não tem mal nenhum nisso. É um engano. E você cai. Há caminhos que parecem retos aos homens, mas o fim deles é morte. Não é isso? Mas está lá no estudo, tá? É só você assistir a árvore do conhecimento do bem. Prossigamos. Então, desde Adão, Deus desejou habitar dentro do homem. Quando fomos salvos, recebemos um Espírito para que o Senhor possa habitar, morar dentro de nós. Tá? Deus não habita em qualquer lugar. O Espírito Santo habitou dentro. O próprio Espírito Santo habitou dentro de Jesus. Ele não desceu sobre ele em forma de pomba. Ali, quando a palavra de Deus diz lá em João 10, diz assim, ele habitou, né, entre nós, cheio de graça e verdade. Sabe qual é a palavra original grego? Ele tabernaculou. Porque Deus não pisa nessa terra enquanto ela não for dominada. Porque enquanto ela não for dominada, ela, mesmo que roubada, usurpada, ela está nas mãos de Satanás. Você acha que Deus vai pisar nessa terra, na terra do inimigo dele? Não. Jesus veio para retomar. Adão veio a essa terra para dominar sobre essa terra. É isso que nós vemos desde o capítulo 1º e 2º de Gênesis. E vemos isso se concluindo lá em Apocalipse. Olha só, o Pai Nosso nos diz, venha a nós o teu reino. Por que tem que vir o reino de Deus? Por que tem que vir o reino de Deus? Tá? Olha só, assim na terra, que esse reino que vem seja aqui na terra como ele é no céu. E o reino de Deus é eterno. Então, quando ele foi estabelecido, porque até então ele está aqui, mas não está estabelecido. Quando Jesus vier e implantar o reino milênio ali, aí sim. Alguém pergunta assim, mas pastor, é aquele negócio lá do árvore do conhecimento do bem, mas tem tanta coisa que não tem. Gente,
temos que tomar muito cuidado. Tudo nessa natureza, tudo aqui está contaminado pelo Satanás. Ah, pastor, você está exagerado. Veja o que a Bíblia fala. Só do milênio. O que vai acontecer? O leão vai perder aquela ferocidade toda e vai estar junto com o bezerro, junto com o negócio. E não vão brigar, não vão morder ninguém. Então, por que mudou isso? Porque toda a natureza está sob o domínio de Satanás. Ódio, rancor, mágoa, inveja, está tudo. Desejos, né? Aí entra o que eu falo da árvore do bem. Desejos que parecem ao homem retos, né? Parece ao homem reto, mas o fim dele é morte. Só de você estar fazendo isso, vivendo isso, deixando de viver aquilo que você tem que viver, que se é se encher do Espírito, loucura. Para quê? Para desfrutar alguns anos nessa vida. Poxa, se você fosse ainda viver que nem Matusalém, que viveu quase 1000 anos, mas, pelo amor de Deus, mal um homem chega a 100 anos hoje. Difícil, raro. E você vai trocar 100 anos pela uma eternidade. O que conseguir, conseguiu. O que não conseguiu, não consegue mais. Se você for para a eternidade como uma noiva, casada com Jesus, vai ser eterno. Mas senão, não. Eu brinco, aí eu falo assim, eu moro aqui em Osasco, em São Paulo, e eu brinco assim, pessoal, imagina o reino de Deus como se fosse Osasco, vai? Cada um pensa aí na sua cidade. E aqui em Osasco nós temos o quê? Quem é? O prefeito, não é? Com a primeira dama. Vamos fazer um comparativo aí entre Cristo e a igreja. Amém? Mas ele reina sozinho? Não. Ele tem a prefeitura, que estabelece toda a ordem. Tem a guarda municipal, não tem? Mas só isso? Não. Tem um monte de coisas em todo, vamos dizer, em todo esse reino, em todo esse município, que agem obedecendo ao prefeito. Agora, e eu, o que é que eu tenho a ver com todo esse reino do prefeito? Eu só moro aqui. Eu não reino em Osasco. Eu não reino em Osasco. Eu moro em Osasco. Percebe a diferença? Você pode morar no céu, mas reinar é com a igreja. Pensa nisso. É a loucura desse pastor. Esse pastor está pirado. Não tem problema, querido. Eu entendo, tá? Eu entendo. Também já fui assim, Mas o Senhor tem me mostrado certas coisas que eu acho muito importante a igreja saber. Porque a minha vida mudou, o propósito da minha vida mudou, o foco da minha vida mudou. Hoje eu sou focado nisso. Mas você não vive? Vivo, sobrevivo, não estou preocupado com a minha vida. A minha vida não é agora, a minha vida é o que há de vir. A vida eterna. E essa eu quero alcançar o lugar da primeira dama. Aí sim, eu vou ser a primeira dama junto com o prefeito, né? Junto com Cristo, o rei. Maravilhoso isso, né? Eu não quero só habitar no céu. Lógico, é melhor do que habitar no inferno. Tá? Se eu tiver que escolher entre o céu e o inferno, não tenha dúvida. Eu quero ser o último, né? Como aquele homem que falou para Jesus, enfim, faça um dos menores no teu reino. Não, certo? Melhor do que ir para o inferno. Mas ele tinha ideia que no reino tem maiores e menores. Quem você quer ser, o maior ou menor no reino de Deus? Quer ser a noiva de Cristo, a primeira dama? Amém. É você que decide, eu não posso fazer isso por você. Por isso que a minha preocupação é tentar mostrar às pessoas o que ela tem que focar. Por quê? Porque eu posso focar só em mim. Tá? E corro o risco, de repente, estar ensinando isso para você e você está focando mais do que eu e eu me distraio e perco essa vitória. Entro no reino, mas não era bem aquilo que eu queria o máximo. Eu estou indo o máximo. Paulo falou, para a soberana vocação. O que ele queria ser? O primeiro, correndo
olhando para alcançar o primeiro, chegar no primeiro. Você quer chegar em segundo, terceiro, chegando lá no reino, já está valendo. Mas se você está contente com isso, beleza. Agora, para ser a noiva de Cristo, percebe? Não basta ser virgem, tem que ser prudente. Amém? Vamos lá, vamos acabar aqui. Então, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Embora isso seja verdade, temos que ser edificados como um corpo para a morada de Deus. Tá? Então, Cristo está formando o corpo dele. Esse corpo, tá? Ele é o cabeça. E esse corpo, quem que é? Quem que é? A igreja? Se ele é o cabeça, e quem é que vai expressar Deus? Qualquer um no reino de Deus expressa Deus, ou a esposa dele expressa dele, o corpo dele vai expressar, porque a esposa é ele é a esposa, é só um só. Mas isso é só para você meditar, tá? Então, embora isso seja verdade, temos que ser edificados como um corpo para a morada de Deus. Esse trabalho em nós, por que eu para o corpo? O corpo é um só, tá? Mas ele tem seus servos também, não é só o corpo. Só para você pensar, tá? Embora isso seja verdade, temos que ser edificados como um corpo. Acabou. Esse trabalho em nós nos tornará igreja, a noiva de Cristo. Ser salvo é uma coisa, ser igreja é outra. Né? Porque hoje misturou, né? Hoje nós chamamos um local de igreja. Tá? Nós não vemos isso em nenhum lugar. A igreja sempre foi o povo, mas não estou criticando nada disso, é o que está acontecendo, mas é ruim porque às vezes nós podemos perder o foco. Você vê qual o nome da igreja no Novo Testamento? A igreja em Corinto, a igreja em Éfeso, a igreja, não é o nome da igreja, a igreja que se reúne em Éfeso, a igreja que se reúne, tá? No nosso caso aqui, em Osasco, a igreja que se reúne em Osasco. Mas por diversos motivos, tá? Que não cabe agora, as igrejas têm nomes. Tem o CNPJ, tá? São corpo de Cristo. Elas são CNPJ, isso eu sei. Então você vê, misturou com muitas coisas. Mas isso é com Deus. Porque a gente somos o quê? Eu sou o quê? A igreja de Deus em Osasco. Ah, mas Osasco é muito grande. Tudo bem, vamos reunir de casa em casa, como os irmãos se reuniam, tá? Podemos se reunir até num local, não estou falando mal de igreja, não é isso não, pelo amor de Deus, tá? Podemos se reunir, tá? Mas nós não podemos nos fechar, sabe? Isso ficou muito claro para mim durante a pandemia, tá? Que eu estava cuidando aqui, e o meu irmão, que às vezes estava até a 50 metros, eu não sei se ele estava fechando as portas, se ele não tinha mais como se reunir, sabe? Cada um por si, né? Só falta falar Deus por todos, né? Tá? Cada um por si. Então, o corpo, ele é bem ajustado, totalmente ligado, né? Unidos pelo amor, mas só daqueles que frequentam ali ou de todos? Então, a minha preocupação é que às vezes isso vai separando e a gente não percebe. Mas temos que reunir os irmãos, tá? Isso não tenha dúvida. Isso é bíblico. Amém? Temos que reunir os irmãos no partir do pão. Temos que estar todo domingo juntos. Isso é verdade. Amém? Só não podemos ser separados. Tá? Separados. E às vezes o nome pode nos separar, hoje ainda nem tanto, mas antes, eu sou congregação, eu sou assembleiano, eu sou batista, eu sou presbiteriano. Sabe? Eu lembro que quando eu tinha 14, 15 anos, meu primo era da Batista, eu era da Assembleia, e eu visitava muito ele ali, ia muito na Batista, e eles brincavam entre os presbiterianos. Né? Primo, chamava de primo, ou seja, por quê? Porque Deus tem filho, não tem primo, né? Sobrinho. Então, ou seja, você é o primo, então você não é filho de Deus. Eles brincavam, né? Era uma brincadeira, tudinho, mas isso permite essas coisas, tá? E um respeitava o outro, a doutrina que estavam ensinando. Agora, se nós
passássemos todos, convivêssemos todos juntos, haveria um crescimento num só, né? Numa só direção. Mas isso dificulta. Mas, enfim, é uma coisa que só Deus para agir. Eu sei que muitos irmãos, pastores de igreja entendem isso, mas é difícil corrigir isso. E há necessidade que os irmãos não se percam, com certeza. Amém. Esse trabalho em nós nos tornará a igreja, a noiva de Cristo, uma realidade fabulosa. Eu não consigo imaginar coisa mais fabulosa do que se tornar a igreja, a noiva de Cristo. A noiva de Cristo, o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, tá? A igreja é o corpo. Vai ter mais alguém no reino? Não sei. As virgens loucas, eu não sei te dizer o quê. Mas que elas vão, porque elas são virgens, elas são puras, purificadas pelo sangue de Jesus Cristo. É louca de não se perder essa coisa fabulosa que é ter o corpo, a igreja, a noiva de Cristo, tá? Isso é loucura, tá? Por isso que são virgens loucas, não tem ideia do que estão perdendo, mas vão entrar no reino dos céus, porque essa é a garantia de que se nós formos salvos, nós participaremos do reino de Deus, amém? Sermos a própria imagem de Deus, não é a proposta? Como que a virgem louca pode ser a expressão? Lembra? Nós fomos criados para expressarmos, sermos a imagem e semelhança. Semelhança é a expressão, a imagem é algo interno, tá? É mais algo interno. Então nós temos uma imagem de Deus, mas temos o quê? A expressão, a imagem e semelhança de Deus. Isso é importante demais. Isso é fabuloso. Não podemos perder isso, tá? Olha, vale mais ser um servo no céu do que, tá, um ímpio no inferno, com certeza. Mas que tal a gente correr a carreira que nos fez proposta? Porque parece que a gente aceitou Jesus Cristo, sentou na beira ali e está só esperando Jesus vir buscar, né? Sendo que a gente pode correr. Tem uma carreira a ser proposta, tem um alvo a ser alcançado. O alvo não é ter salvo. O alvo não é ter salvo. E a carreira, nem todos vão chegar no fim. Amém? Então, essa ideia faz parte dessa, né, que eu intitulei aqui, ó, o pensamento central da Bíblia. É pegar o homem, tá? Estar dentro do homem, crescer dentro do homem, dominar sobre essa terra e estabelecer o reino eterno de Deus. Para isso ele quis a terra. Senão era só pegar o homem. Tá? Aqui fica brigando por tudo isso aqui, pega o homem e leva lá. Acabou. Não, mas ele quer aqui. Eu não sei te dizer por quê, mas a Bíblia fala isso. Amém? Somente depois de alcançarmos, ele dominará sobre todas as coisas neste planeta Terra. Por que Deus ama tanto esse planeta Terra? Eu não sei. Mas ele criou e colocou o homem aqui para um propósito, mandando dominar esse homem. Podemos não dominar, mas aquele que dominar vai ter uma recompensa muito grande. Porque o propósito de Deus é esse, é dominar a terra. Ele mandou nós como representantes. Nós falhamos. Ele mandou o segundo Adão. E através dele agora ele nos fortalece para dominarmos essa terra. E ele virá quando ele... Olha, a Bíblia faz questão de falar que ele vai pisar e o monte vai se abrir. Vai pisar nessa terra. Sabe por quê? Porque como Deus, ele nunca pisou. Parou para perceber? Tá? Eu estou mostrando desde o início. Tá? Ele ia estar dentro de Adão quando ele se alimentasse. Tá? Ele estava dentro de Jesus como homem. Mas agora Jesus vem como Deus para estabelecer o milênio. E faz questão, a Bíblia faz questão de vai pisar. Porque vai ser a primeira vez que ele vai pisar. Tá? É algo sine qua non. Ele vai pisar e a terra o monte vai se abrir.
e ele vai instaurar um reino de 1000 anos. E depois, por fim, ele vai prender o diabo. Depois de 1000 anos, o diabo vai ser solto, tá? Vai querer fazer uma rebeliãozinha lá, né, no Margedon, mas o que vai acontecer? Ele vai ser julgado. Julgado ele já está, né? Ele vai ser sentenciado no inferno. E por fim a Bíblia diz que o inferno também será lançado no lago de fogo. Não pensa que é ser lançado no inferno e acabou. Você vai morrer no inferno. Deus nos guarde disso. Mas ir para o inferno é um tormento eterno. Um tormento eterno para o diabo e para quem for com ele. Então, longe disso, seja um servo no céu, mas vá para o céu, tá? Se o céu é aqui essa terra, então esteja aqui com o Senhor. Onde o Senhor estiver, é importante que nós sejamos, tá? Se a gente vai subir com o Senhor, depois vai descer, se ele vier para cima, ele vai. Se eu for para o lado, eu vou. Onde ele for, eu vou. Se ele for para Marte, eu vou para Marte. Se for para Vênus, eu vou para Vênus. Se for para o céu, eu vou para o céu. Então, não interessa esse negócio, porque o crente ficou bitolado. Eu desde pequenininho, eu quero ir para o céu. Cara, eu quero ir para onde o Senhor estiver. Porque aonde o Senhor estiver, ali é o céu. Tá? Esse céu que a gente tem na nossa cabeça, de expectativa, de esperança, onde o Senhor estiver, ali é esse lugar. Seja aqui na terra, seja na lua, seja onde for. Então, vai que ficar com essa besteirinha. Agora, Deus tem um propósito para essa terra. Ele quer os reinos deste mundo. Aí tem a oração do Pai Nosso que tinha que ensinar uma oração que servisse para declarar coisas que são necessárias que aconteçam. Tá? Ele falou ali do perdão, porque sem perdão ninguém vai ver a Deus e pode perder até a salvação. Se não souber ali a regrinha do pecado, tem 3 coisas sobre o perdão que o cristão tem que saber. Mas ele só sabe que Jesus perdoou os seus pecados, mas não sabe depois que ele aceitou Jesus Cristo, que tem mais 2 regras que ele tem que seguir. Mas vamos ver, né? Não é o tema de hoje. Então, depois de 1000 anos, o diabo será solto, mas vencido. O diabo será lançado no inferno e depois no lago de fogo por toda a eternidade. O Senhor reinará com a igreja para sempre. Seja lá no céu, seja aqui na terra. A Bíblia mostra que ele vai vir e não vai subir, vai ficar aqui. E os reinos deste mundo serão de ser Cristo. E o reino aqui na terra será como ele pediu que nós orássemos, como é no céu. Então não é no céu. Seja assim na terra, como é feita no céu. Então, supõe-se que é em outro lugar. Tá? E como ele vai estar aqui, eu entendo que seja a terra. Mas enfim, não quero discutir isso. Eu quero estar com Jesus aonde ele estiver. Amém? Queridos, Deus abençoe vocês poderosamente. Medita na palavra, medita, tá? Não acredita em mim não, vai ver se está escrito isso ou não, tá? O negócio de Jerusalém é só ver, Apocalipse 21, 22, fala ali, chamou a noiva, tá? E você vai ver que ela não sobe mais, fica aqui para sempre. Amém? Deus abençoe, semana que vem tem mais. Amém? Fica com Deus.